Boa noite, na paz de Cristo, a todos e todas. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E estamos muito felizes de podermos celebrar ao Senhor, bendizer o nome dEle, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero hoje louvar ao Senhor, pois eu penso que nós estamos aí num novo momento, né? Diante dessa extensão, desse período de isolamento social, de quarentena, eu penso que novos hábitos já foram adotados, né? Alguns hábitos novos entraram aí na sua vida, e que entre esses hábitos possa ser um relacionamento maior e mais próximo com Cristo. Amém? Hoje eu quero partilhar uma palavra no livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo de número 11. Atos capítulo de número 1, versículo de número 11. Atos Amém? Você que está aí em casa, né, com a sua Bíblia ou aparelho eletrônico, você possa compartilhar conosco. Pedir para o irmão Josemir abrir um pouquinho aqui o meu retorno de áudio. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Atos capítulo 1, verso 11. Que também diziam: homens da Galileia, porque estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que é retomado a partir de você para o céu, deve então vir do modo como viste ir para o céu. Na versão NVI diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Nós vemos nesse texto que fala da ascensão de Jesus. Nós vemos aqui os irmãos galileus ali com os olhos fitos em Jesus, que enquanto lhes falava, começou a subir aos céus, ser elevado aos céus, e os galileus, o ouvindo, ficaram com os olhos fitos nele, e Jesus, à medida em que ia falando, também ia subindo aos céus, ao ponto que as interrogações já não eram possíveis mais ser feitas, porque ele alcança um momento elevado, onde as pessoas não podem mais vê-lo, mas a Bíblia diz que enquanto Jesus está sumindo entre as nuvens, aparece ali a figura do anjo, que faz uma pergunta, né? O anjo aparece e faz uma pergunta. Ali 2 anjos aparecem e perguntam para os irmãos galileus por que eles continuavam olhando para o alto com os olhos fixos. E ele também não somente pergunta, mas ele mesmo já responde dizendo: olha, esse Jesus que vocês viram subir, esteve com vocês, e vocês viram subir entre as nuvens ao ponto de sumir das vossas vistas.
esse mesmo Jesus há de vir, ele há de voltar. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente fica imaginando aquela partida de Jesus tão árdua para aqueles que o seguiam. E eu penso que os anjos, que quando olharam para aqueles homens lá embaixo, olhando para cima, eles conseguiram ler nos olhos deles a dor da separação. Eles conseguiram perceber que eles sentiam como se Jesus simplesmente tivesse ido embora de uma vez por todas. Então os anjos respondem: olha, esse Jesus, ele não foi embora de uma vez por todas. Sabe, amados, Jesus, nós vamos ver nos escritos sobre Jesus, nos evangelhos, nós vamos ver mais momentos em que Jesus fala da sua crucificação e da sua ressurreição. Mas não há muitos registros onde Jesus fala de ascender aos céus. E eu penso que, ainda que Jesus o disse, nós vamos ler aqui alguns textos que falam, os discípulos não estavam preparados para aquilo. Afinal de contas, eles não estavam preparados para ver Jesus ser crucificado, não estavam preparados para esperar Jesus, e agora eles não estavam preparados para perdê-lo novamente. Eu imagino que era um momento de angústia ver aquele Jesus, porque Jesus representava muitas coisas. Nós vamos ver em todo o Velho Testamento que elevar os olhos aos céus era sempre uma posição de quem esperava de Deus uma resposta. Mas a palavra elevar os olhos aos céus, elevar, vem do original hebraico nashal, que significa fixar, ou estar atento, ou se concentrar, ou até mesmo focar naquilo que se vê. Então aqueles galileus, eles estavam focados naquele Jesus que estava subindo nas nuvens. Mas no Velho Testamento nós vamos ver várias pessoas que têm essa postura. Nós temos no livro de Salmos os cânticos dos degraus, ou os cânticos da peregrinação, que é um período em que Israel é levado para a Babilônia. E nesse período de exílio, os israelitas vão registrar alguns salmos. E entre esses salmos está o Salmo 123 e o Salmo 121. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa coletânea de cânticos, no 123 tem uma semelhança a este salmo que diz assim: a ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Então, aqueles irmãos galileus, olhando fixo para Jesus no alto, eles estavam reproduzindo até um ensinamento, um costume de orar, olhando aos céus, pois entendiam, como diz no Salmo 2, verso 4, que Deus está entronizado no alto céu. Ou como o próprio profeta Isaías diz, que ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Até mesmo nós vamos ver que quando o povo de Israel ficou exilado na Babilônia, separado da sua nação, sendo muitas das vezes oprimidos pelos estrangeiros, oprimidos pelos seus algozes, era constante o momento em que eles levantavam os olhos e oravam aos céus, na expectativa que Deus os socorresse, que Deus respondesse a sua oração.
nós vamos ver o próprio Jesus na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Jesus, quando vai orar, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, chegada é a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, e agora glorifica tu, ó Pai, junto a ti, como aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Nós vemos nessa oração de Jesus, ele começa a orar com os olhos elevados aos céus, como uma prática dos judeus. Ele ora ao Senhor, ele ora ao Deus Pai, ele ora ali ao seu Pai, dizendo: restaura a glória, glorifica o teu filho, glorifica, Pai, como o era antes da fundação do mundo. E agora nós estamos aqui em Atos 1, Jesus ascendendo aos céus, e também estão ali os galileus, como diz a descrição lucana em Atos, que estão com os olhos fixos, pois Jesus subir aos céus representavam tudo que eles aprenderam a crer, representava tudo que eles aprenderam a acreditar. Mas agora esse Jesus que cura, esse Jesus com palavra de esperança, esse Jesus que quantas vezes curou moléstias, deu vista aos cegos, esse Jesus que eles viram ressuscitado, esse Jesus que eles viram ser levado à cruz, mas agora eles também o veem ressuscitado. Esse Jesus está indo embora, e assim como a história nos ensina, o próprio Jesus diz para nós elevarmos a oração a um Pai que está no céu. Por isso que nós chamamos a principal oração ensinada por Cristo como Pai Nosso que estás no céu. Irmãos, há muitas pessoas que esquecem que este mundo foi criado pelo que não se vê. O que se vê, o que é palpável, o que é tangível, como diz em Hebreus 11, versículo 2, que o universo foi criado pelo universo que não se vê, pelo mundo que não se vê. E quando se perde de vista a esperança, às vezes o coração tenta se agarrar ao que é palpável, ao que é tangível. Mas tudo que é palpável, tudo que é tangível, também é transitório, também vai passar. E Jesus assevera: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós vemos aqui o salmista no salmo, o segundo salmo que nós lemos, o salmo 123, ele diz assim: a ti eu levanto os meus olhos, tu que está entronizados no céu. O Salmos 121, o verso 2, ele diz: eu ergo meus olhos esperando socorro daquele que criou os céus e a terra. A tua esperança, ela precisa estar acima do que é natural, sim. E nós vemos os irmãos galileus ali afoitos, com os olhos fixos, porque Jesus tinha ido embora, ele foi embora. E às vezes nós também temos esse sentimento. Quantas e quantas nações que são oprimidas, não apenas por essa pandemia, mas são oprimidas por a dificuldade social,
Quantos imigrantes que estão nesse momento nas fronteiras de países europeus, morando em tendas, sem ser ouvido por aquele governo que ele está ali fronteiriço, e agora com as fronteiras fechadas, quantas pessoas estão olhando para o céu, esperando que haja uma resposta, esperando que Deus diga alguma coisa, esperando que alguém faça alguma coisa, assim como os galileus se sentiram só, por ver Jesus sumir nas nuvens. Mas o anjo, aquele anjo, quando ele olha para os galileus, ele olha lá de cima, e ele provavelmente vê os olhos lagrimejando, de pessoas sem esperança, de pessoas que acharam que Jesus está tudo acabado, Jesus foi embora. Mas Jesus vai dizer algumas palavras importantíssimas para aqueles que o seguem. Quando ele está subindo aos céus e o povo está ali reunido, ele fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe, Jesus estava dizendo assim: ei, não acabou não, a história não findou. Assim como no passado muitos ergueram os olhos aos céus, sabendo que Deus é Espírito, agora Jesus está dizendo assim: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá para continuar com vocês. Vocês sentirão a minha presença, eu estarei com vocês, eu vou dar virtude a vocês, eu vou empoderar vocês, e o poder que eu vou dar a vocês tornará-los hábeis, tornará-los capazes de exercer tudo aquilo que vocês aprenderam comigo, tudo aquilo que vocês ouviram. Vocês vão agora vivenciar. Sabe, irmãos, fazem alguns anos que eu tenho me dedicado a ensino através do discipulado, porque o foco de quem discipula alguém é que esse alguém aprenda a andar só, é que ele aprenda a responder diretamente ao Espírito Santo, sem depender de um pastor o tempo todo, ou depender de um intercessor que não seja o próprio Jesus. O foco do discipulado é despertar uma ação naquele discípulo ou discípula, que ele responda à voz do Espírito. Como diz Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas muitos hoje estão olhando para os céus, como se o céu tivesse fechado. Eu quero te afirmar pela palavra de Deus, que os céus estão abertos, irmãos. Mesmo com as aflições na carne, mesmo com as aflições temporárias, os céus nunca mais se cerrarão sobre a nossa cabeça. O próprio Jesus disse que nós veríamos o Filho do Homem e o céu aberto, e os anjos descendo, subindo e descendo. Os céus estão abertos. Então, se você tem orado pela fé, se você buscou em volta, não encontrou aí apoio, você se sentiu só, eu quero te dizer que os céus estão abertos, desde o dia em que o Filho de Deus veio a essa terra, desde o dia em que você decidiu crer em Jesus, os céus nunca mais fecharão sobre a sua cabeça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que todas as sortes de bênçãos espirituais estão sobre nós, através da pessoa do Filho de Deus. Os céus nunca mais cerrarão sobre ti. Hebreus 10, versículo 20 diz que Ele abriu um vivo e novo caminho, ou seja, você tem um acesso direto ao Pai, mesmo sem poder congregar, ir à igreja, estar com os irmãos. Eu quero te dizer que os céus estão abertos sobre ti, os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Hebreus
Hebreus 4,16 diz que nós temos acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono de Deus. Você pode chegar diretamente ao Senhor e orar em nome de Jesus, e você será ouvido, você será ouvida, porque o Senhor está contigo. Eu te pergunto, por que você está com os olhos elevados ao céu? Porque o Espírito Santo já está em você. Ele já veio para dar a você habilidades, para dar a você o penhor da salvação. Aleluia, glória a Deus. Que as suas esperanças, que a tua força, o teu desejo, o teu anseio seja motivado, mobilizado pelo poder do Espírito de Deus em você. Aleluia, oh aleluia. O Senhor nunca abandonou o seu povo, ainda que os nossos olhos não alcancem, o nosso coração é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória. Eu quero concluir esta mensagem trazendo para nós uma lembrança. Sabe, erga os seus olhos ao Senhor, erga-se diante de Deus. Se você está tão angustiado, oprimido, como aquele samaritano, a Bíblia diz que um samaritano, ele vai orar e ele não levantava nem a cabeça para olhar aos céus, de tão envergonhado que ele estava, pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele estava muito envergonhado, ele não ousava olhar para os céus, mas ele recebeu de Deus pela sua humildade, ele recebeu de Deus pelo seu quebrantamento, pela sua postura de servo. E eu quero aqui lembrar as palavras daquele anjo para os primeiros que começaram a esperar Jesus. Hoje nós sabemos que são centenas, talvez milhares de pessoas que estão esperando a vinda de Jesus. E a mensagem para aqueles que esperam que Jesus volte ainda é a mesma que os primeiros que ficaram com os olhos fitos no céu ouviram. A mensagem ainda é a mesma. Esse mesmo Jesus que esteve entre vós, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele irá voltar. Por isso eu quero concluir dizendo a você, meu irmão, minha irmã, persevere orando ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Pai Celestial. Responda em ação pelo Espírito de Deus, porque o Espírito está contigo. Mas não remova os teus olhos do Senhor. Certamente que nós esperamos que Deus continue habilitando homens e mulheres em todas as áreas da ciência nessa terra. Mas os nossos olhos continuarão fitos, ficarão focados em Jesus. Se você está isolado duplamente, se você se sente isolado por fora, mas também se sente isolado por dentro, angustiado, oprimido, eu quero orar nessa noite por você. Assim também como eu quero orar pelos pedidos de orações que os irmãos nos enviaram aí via o Instagram. Quero poder orar aqui por você. Chegou aqui um pedido da nossa irmã Marli, para nós não deixarmos de orar pela nossa irmã, pela nossa nação e pela nossa saúde. Nessa oração também eu quero orar pela família da nossa irmã Nadiane, que teve uma perca recente. Nós queremos orar pela família. Eu quero te convidar a orar conosco. Quero te convidar a juntos levantarmos um clamor. Você que crê ainda que do céu vem salvação e que a salvação é do céu, eu quero que você faça como os galileus, que você ore para o céu, mas não como alguém que acha que Jesus não vai voltar,
mas como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, tem o penhor da salvação e tem a convicção que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta noite. Oh Senhor, quantas pessoas estão isoladas por fora, mas também por dentro, porque não conseguem se abrir, não conseguem compartilhar a angústia, entrando em quadro de depressão, em quadro, ó Pai querido, de isolamento emocional, Senhor, ao ponto de ficar abalado. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, pelo teu Espírito, vá, entre nessa casa agora, entre nessa família agora, entre neste homem, nesta mulher, assim como a tua palavra vem por ouvir, e aquele que crê recebe do teu Espírito força, virtude e renovo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também pelos enfermos, nós oramos aqui, ó Pai, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão no hospital, Senhor, sem poder receber visita, sem poder receber a própria família. Em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor, por estas pessoas. Nós oramos agora pelos nossos irmãos e irmãs, ó Pai, anciãos no Brasil e no mundo. Oh Senhor, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor. Pessoas que têm sido esquecidas porque não aparecem nas estatísticas, mas o Senhor não esquece de nenhum daqueles que, elevando aos olhos, clama por Ti. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, que nós funcionamos, que nós agimos como uma igreja verdadeira, uma igreja no poder do Espírito, para abençoar a vida de pessoas, para alcançar vidas, também, ó Pai, levando a eles, ó Pai, as necessidades, as quais eles têm sido afligidos, as quais eles têm sido, ó Pai querido, até mesmo sofrido, em nome de Jesus, ó Pai, venha despertar os teus filhos, que os teus filhos manifestem, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém hoje que está nos assistindo, ou está vendo esse vídeo gravado, e está enfermo, ou está enferma, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curada agora, em nome de Jesus, receba a cura agora. Eu digo a esta enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus, vai embora agora todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor fortaleça a tua alma, que o Senhor fortaleça o teu ânimo, que o Senhor fortaleça os teus joelhos, as tuas mãos, para que você se posicione como um intercessor, como uma intercessora, em nome de Jesus. Toda e qualquer ação espiritual contra a sua vida, que caia por terra. Senhor, nós oramos agora por aqueles que têm trabalhado, Senhor querido, tanto aqueles que têm trabalhado na área da segurança, na área da saúde. Senhor, venha guardar e abençoar aqueles que estão à frente dessa nação, que estão à frente das nações, as organizações, ó Pai querido, venha dar sabedoria, venha dar graça. Senhor, nós cremos que do alto ainda vem resposta de Deus, nós cremos que a resposta ainda vem de Ti, através do Teu Filho, através da ação do Teu Espírito Santo. Nós cremos que o céu tem resposta, pois a salvação está em Ti, Senhor, em nome de Jesus.